Oi, Vani, boa noite, Vani. É, Nós vamos dar continuidade na introdução, porque a introdução ela é sempre muito importante, né? Eu aprendi isso na prática, porque quando eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos, umas 3 vezes eu pulava a introdução. Eu achava a introdução imensa. Eu falei, ai meu Deus, não deve ter nada na introdução, deve ser mentira, né? Que tinha tudo na introdução. E até que um dia eu realmente caí na real e falei assim, eu vou começar pela introdução. E a minha surpresa é que muitas informações. A mesma coisa é com o livro Transição Planetária. Né? A introdução dele vai nos colocando mais ou menos o que esse livro nos traz de informações e é muito, muito importante mesmo. Então, eu vou sumir um pouquinho, quer dizer, vou sumir totalmente, né? Mas quando qualquer dúvida, pergunta, vamos interagindo, vamos conversando, tá? Então, eu vou partilhar aqui o ecrã, vou procurar aqui o livro. Pensei que eu tinha botado na área de trabalho, mas não botei. Vamos lá ver aqui. Eu estou até com um livro aqui. E deixa eu ver aqui onde nós paramos. Nós paramos mediante as reencarnações. Tá aqui. Ele diz assim, dando continuidade, ele fala, mediante as reencarnações, etapa a etapa, dá-se-lhe o processo. Tá dando para vocês verem? Não, mas eu estou escutando. Ah, tá. É, Mediante as reencarnações, etapa a etapa, dá-se-lhe o processo de eliminação das imperfeições morais que se transformam em valores relevantes, impulsionando-o na direção da plenitude que lhe está destinada. Então, o que Manuel Filomeno de Miranda está trazendo para nós, né, a importância das reencarnações, porque de etapa em etapa nós vamos eliminando as nossas imperfeições morais. Quer dizer, então, a reencarnação, sendo como é uma lei natural, é muito importante para todos nós este momento em que estamos reencarnados, tá? E cada reencarnação é uma reencarnação, né? E cada um de nós sabe, no fundo, né, muitas vezes lá no fundo, as dificuldades que nós passamos, o quanto é necessário para nós a reencarnação, seja ela, às vezes, uma reencarnação com muitos desafios, com muitos obstáculos, com muitas dificuldades, porque em muitos momentos também, com certeza, né, muitos de nós escolhemos as provas que estejamos passando, se não escolhemos, pode ser, são expiações, as quais também são necessárias para o nosso impulso, para o nosso impulsionamento, né, para a nossa melhoria. Ele continua, errando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo para logo levantar-se. Esse é o método de desenvolvimento que a todos propele na direção da sua felicidade plena. Então, vai acontecer sim de nós erramos e corrigimos, né? Caímos, levantamos, e é assim, a vida é assim. Quem dera que tivéssemos uma reencarnação totalmente assim, ascendente, sem cair, sem nada. Mas nós somos espíritos milenares, nós temos uma história. E dentro dessa história, muita coisa a gente não sabe. Né? Então, às vezes, a gente resolve bater na mesma tecla, quando a gente vê
nossa, caramba, errei de novo, caí de novo, não podia ter feito isso, mas acontece. O importante é caiu. Aí me faz lembrar, tem uma música que diz assim: levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. E Uhum. aí eu vi Reconhece a queda e não desanima. é, é, aí eu vi um depoimento do autor, do cantor, o autor também, ele diz o seguinte: as pessoas se ligam mais no levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Não lembra o que vem assim, reconhece a queda, né? É, Uhum. E não reconhece, desanima. reconhece a queda e não desanima, não é E isso, não Deliana? desanima. Isso. Então, ele falou assim: o importante é o quê? Reconhece a queda e não desanima. Não fica só levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não, reconhece a queda. Caí. Uhum. Opa, caí. Vou levantar, não vou desanimar. E é muito interessante mesmo, né? Geralmente a gente fica mais no levanta e sacode a poeira, né? Não reconhece a queda, porque você pode levantar e sacudir a poeira e não reconhecer a queda, É. né? E Assumir, né? Assumir, né? assumir isso aí. E é o que Manuel Flamengo diz aqui, errando e corrigindo, se realizando tentativas Sabe, de. Fala, pode falar, Adriana. toda vez que a gente toca num assunto desse, nessa linha, uma coisa vem na minha cabeça que eu não vou dizer que me incomoda, eu questiono. Muitas vezes, quando eu estou falando com o pai, eu falo assim, até por vício, né? Uhum, Que ele tenha misericórdia e me permita aprender, não mais na dor, mas no sorriso. Eu uhum, tenho muito essa palavra com ele. E eu fico assim, mas como se eu e fiz uma escolha, se eu tô, ele vai atender, vai essa misericórdia, mas eu acertei lá na frente, né? Lá uhum. atrás, aliás, que eu queria passar por isso, que isso para mim moralmente era necessário no meu crescimento, papapá. Então, como é que eu agora, pedindo a ele misericórdia, tem como reverter? Eu sempre questiono isso. Ué, pensa bem, Adriana. O pai é o soberano poder. Será que se o filho pede se o filho pede ao pai terreno uma pedra, ele dá pão, ele não dá pedra ao filho? Imagine Deus. Por que não? Né? Uhum, E muitas uhum, vezes a gente fala assim: eu não vou pedir porque Deus sabe o que eu mereço ou não mereço. Não, peça sim, porque é até um gesto de humildade, sabe? A gente pedir a Deus, pedir que Ele nos fortaleça, assim, olha, essa prova está difícil, mas por favor me ajuda, me fortaleça, e com toda certeza, o pai ama todos os filhos. Muitas vezes quem não ama somos nós mesmos, que às vezes uhum, não nos amamos e uhum, nos, entre aspas, chicoteamos, muitas vezes a gente faz com que a gente nos espetamos, né, com os nossos equívocos, ao invés da gente falar assim, puxa vida, Rosângela, tá certo, olha, você caiu, vamos lá, né? Reconhece a queda, né? Ao invés de levantar, reconhece a queda, vai lá, vamos lá, firme. Porque os amigos espirituais, todos eles nos ajudam o tempo inteiro, uhum, exatamente nesse propósito, né? Eles de jeito nenhum não nos deixam assim ao abandono, ou muitas vezes eles não ouvem assim quando a gente se menospreza, se auto-menospreza, né? Quando a gente se sabota, sabe? uhum. Eles vão sempre pelo caminho do amor, né? Mesmo que você pode perguntar assim, puxa, mas eu escolhi passar por isso com assim, assim, assim. Sim, ótimo, eles sabem. E o pai sabe o fardo, né? Como Jesus coloca, Jesus diz que sim, que o fardo é de acordo com o que você possa levantar.
você possa levar. Não vai receber fardo maior do que não possa levar de jeito nenhum. Né? Seria um contrassenso colocar em nossos ombros, né, pelo próprio pai, aquele fardo que ele sabe, ela vai falir mesmo, bota-se. Não, de forma alguma. Nós que somos, às vezes, juízes em nossa causa própria, às vezes, muito severo conosco. E, às vezes, muito, assim, muito condescendente, né? Mas, na maioria das vezes, a gente usa de de um julgamento muito forte mesmo, né? Então, Muita crítica, né? muita crítica. Então, é voltar à canção, né? É reconhecer a queda, né? E seguir o caminho. Vamos lá, então. Herdeiro dos conflitos em que estorceirava nas fases iniciais, deve enfrentar os condicionamentos enfermiços, trabalhando pela aquisição de novas experiências que lhe constituam diretrizes de segurança para o avanço. Então, somos herdeiros dos conflitos que mesmo, né, que nós criamos no passado, né? Não somos aquele, foi o fulano que criou e eu sou a vítima. Porque Joana tem uma frase que ela diz assim: há injustiças no mundo, não há injustiçados. É uma frase forte, é algo para a gente refletir e falar assim: nossa, mãe, sim, há muita injustiça, gente. Há muita injustiça, muita miséria, muito, mas não há aqueles que os injustiçados. É como Foi diz assim. difícil entender, né, essa frase. Ela é muito pesada, ela é muito pesada, né? É verdade, né? É difícil entender, né? A gente entender, parar e Ainda refletir. mais quando você se sente ou vê alguém sendo injustiçado, É, né, de certa forma. Aí você tem que parar e pensar. Tudo acontece por quê? Pela permissão divina. Então, com aquilo certeza. tem que ser. E a gente só pode se compadecer dessas situações, né? Mas é difícil. Eu que É, trabalho com direito, é muito difícil esse é. jeito. São as expiações. Aquela coisa, não tem algozes e não tem vítima, né? A gente para, como você colocou, você trabalha com direito, parar, né, e falar assim, nossa, mãe, como que é isso? Né? Aí, quando você falou isso, eu me lembrei do Haroldo Dutra, que ele é juiz de direito, e ele estava contando uma coisa assim, né, porque eu já fiz um curso com ele de autoconhecimento e meditação maravilhoso, eu sou da primeira turma que ele fez, né? E tem o curso até hoje, sempre e ainda continuo assistindo. Ele vai também muito, ele por esse lado ele está indo, é fenomenal. Tem um livro dele, Despertar, maravilhoso, sobre transição planetária, sobre a transição que estamos vivendo. Ele falou que ele, como juiz, ele já viu coisas assim incríveis. Ele diz que passaram uns anos atrás, ele julgou, né? Participou, fez um julgamento lá tal, né? E ele foi interrogar, acho que na hora lá, um dos réus, porque esse réu, ele com os corréus, né, que fala, invadiram a casa, só estava a mulher e a criança de 2 anos, ele roubou tudo que tinha que roubar, botou no carro, voltou de novo para dentro da casa, desculpa colocar, deu um tiro na cabeça da mulher, um tiro na cabeça da criança de 2 anos. Aí o Haroldo pergunta a ele, veja só, você roubou tudo, você levou tudo, ela reagiu, ela impediu? E ele falou, não. Mas por que você fez isso? Porque eu gosto de matar. Olha só, foi a resposta que ele deu ao juiz. Porque eu gosto de matar. E ele já tinha feito, ele já tinha uma ficha assim, imensa. Aí a gente às vezes pensa assim, mas Deus não criou ninguém para matar. Sim, claro que não.
Deus não criou ninguém para matar ninguém, Deus não criou ninguém para estourar bomba em cima de ninguém. Mas quem é esse espírito? Ele admitiu, né? Foi condenado, tal, tal. Então, olha, é uma coisa assim, ele falou assim, eu gosto. Então, quando a gente vê algumas situações, né, principalmente, né, Isabel, você falou da área de direito, quando você vê uma situação, tem pessoas que às vezes cometem esse tipo de crime, alguma coisa assim, se arrepende e tal. Tem outros, não, ela simplesmente fala, eu gosto de fazer isso. Né? Aí me faz lembrar, eu nunca assisti, não, só vi a cena daquele filme, Hannibal, né? Cannibal, né? Eu vi. Né? Eu não vi, não. Não tive coragem de ver, não. Eu não teria coragem. Não vi, não tive coragem de ver, não. Só aquela Mas é interessante. cena. É um perfil psicológico, é uma coisa interessante nesse aspecto. Nesse não aspecto. pela maldade, óbvio, não, mas ele claro. tem prazer naquilo que ele faz, entendeu? E é um cara super inteligente. Você não consegue entender. E aí a gente para e pensa assim, mas como que Deus permite esse tipo de pessoas, como essa história que eu contei, onde ele falou que ele gosta, sente prazer, né? Todos nós estamos aqui nessa passagem. Alguns não vão retornar para cá. A gente sabe disso. A transição é isso. Alguns hoje estão tendo a última oportunidade de estar neste planeta, estar nesse processo. Vão para um planeta afim a ele. Por que eles não podem ficar aqui? Se o planeta está nessa evolução, eles ficando vão dificultar que a evolução aconteça, certo? Então, não vão ficar. É que nem os exilados de Capela. Capela estava se desenvolveu intelectualmente e moralmente. Alguns estavam desenvolvidos. Está dando eco, é melhor fechar Tá dando microfonia. Fechar os microfones. Quem tiver com o microfonezinho aberto, aí fecha. Melhorou? Tá, ótimo. Então, Capela desenvolveu intelectualmente e moralmente, ponto. Alguns moralmente não estavam conseguindo, então foram o quê? Exilados. Até que moralmente eles conseguissem esse desenvolvimento e retornarem à capela. Mas esses que vieram para cá, eles vieram e ajudaram, com o conhecimento deles que eles tinham, a alavancar o progresso nesse planeta. A mesma coisa hoje. Aqueles que não conseguirem, né, não é que vão retroagir, não, eles vão para um planeta afim. Se o planeta afim, desculpa falar, é quebrar pedra, é o que eles vão saber. Aí eles vão pensar assim, eu acho que eu tive um lugar onde tinha um aparelho que quebrava pedra. Eles vão lá ter que quebrar pedrinha com a mão, né? Então, a gente vê essa situação e é isso que nos traz o texto, né? Quando ele fala desse herdeiro que some desses conflitos. Em face das situações críticas pelo carreiro carnal, gerando complicações afetivas, porque distante das emoções sublimes do amor, agindo mais pelos instintos, especialmente aqueles que dizem respeito à preservação da vida, à sua reprodução, à violência para a defesa sistemática da existência corporal, agride, quando deveria dialogar. Acusa no momento em que lhe seria lícito silenciar a ofensa ou agressão, dando lugar aos embates infelizes, geradores do ressentimento, do ódio, do desejo, de esforço. Esses filhos inconsequentes do ego dominador. E é isso que ele coloca aqui, é muito interessante, né? Filhos inconsequentes desse ego dominador. Quantos cometem equívocos por segundos, por não silenciar, né, por não dialogar, como ele fala aqui. Aí me lembra outra história que o próprio Haroldo conta num dos julgamentos,
Diz que um médico famoso lá em Belo Horizonte, né, foi fechado no trânsito por um jovem, ele foi no carro, deu 3 tiros no rapaz, matou. Aí foi preso e no julgamento, ele interrogando, ele falou assim: doutor, eu acabei com a minha vida. E realmente acabou, né? Era uma pessoa que tinha uma profissão de renome, tinha tudo, e simplesmente acabou porque foi fechado no trânsito. Por isso que, particularmente, né, mesmo eu sendo da área policial, que eu fui, eu sou totalmente contra o armamento da população. Totalmente, porque você não sabe. Sim, a reação. Você não sabe quem tem uma arma na mão, ele pode, não, ele pode ser aquela pessoa bem assim, sabe? Vamos dizer, entre aspas falando, um covardão. Uhum. Botou a arma na mão, vira macho. Mas sabe uma coisa que, quanto mais eu aprendo na doutrina, e que eu fico assim maravilhada pelo pai, é como toda essa engenhoca, me desculpe o termo pejorativo, mas engenhoca, assim, o mal, como a gente fala, o mal acha que está ganhando, não está ganhando, está trabalhando a favor do pai, porque ele existe, mas por outro lado, quanto ele está ensinando aquela pessoa do bem a crescer, a amadurecer nesses sentimentos, nessa convivência com o mal, né? Ele vai ficar ali atrás, mas ele acelerou o crescimento de muita gente. Entendeu o que eu estou falando? É até bom Essa você falar. ela é perfeita, ela é perfeita. É até bom você falar, porque acho que é na questão 1019, deixa eu ver se é nela, quando faz uma pergunta aqui, deixa eu ver se é nela mesmo, sobre essa questão da questão do mal, né? Só um pouquinho aqui, 1018. Kardec pergunta aos espíritos assim: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E os espíritos respondem. Questão 1019, do Livro dos Espíritos. Tá. Vai pegar lá, Isabel? Questão 1019, algumas traduções só vai até 1018, né? Tá. Aí ele diz assim: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E os espíritos respondem: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. É uma mensagem até de São Luís, ela é bem longa, né? Mas ela é bem interessante. Ele continua dizendo: predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem,
cuja felicidade perturbaria. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos, ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido. E na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva, não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original. Do pecado original? Considerado deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pelas de seu país, e não pelas de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz. Preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções. Uau. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. São Luís. Que mensagem, né? Uau, fortíssimo. Fortíssima. Que mensagem mesmo, né? Uhum. Aí voltando. Explica tudo, né, Rosângela? isso. Tudo isso que a gente está passando, essa mensagem traz isso tudo. Isso Não aí, é? né? Uhum. Explica tudo mesmo, né? Por isso, ao que nós falamos, aquela questão, né? Não há algozes nem vítimas, né? Não há, né? Se a gente for... É complicado, né? É muito complicado. Eu fico imaginando, como a Isabel falou, que é da área do direito, né, Isabel? Caramba, quando você olha uma situação, como trabalhar com aquela situação, né? É um desafio muito, muito, muito grande. Eu não trabalho com a criminal, mas eu trabalho com a parte de família. Então, isso é uma coisa assustadora. Hoje mesmo eu estava conversando com meu marido. É assustador pensar que aquelas pessoas que um dia se amaram, como elas se odeiam naquele momento, e coisas que acontecem. Então, você fica observando essas pessoas, o comportamento dela durante a vida. E, no geral, todas as pessoas que vêm e que vão em nossas vidas. Como algumas pequenos espaços da nossa vida representaram tantos, e outras com tanto tempo não representam absolutamente nada, né? Então, é muito interessante. O ser humano é muito interessante. Isso é verdade. Muito é desafiador, né? Como que a gente olhar assim e a fazer essa análise, né? E caramba, e você parar e às vezes, né, Isabel, você olha lá na frente e fala, meu Deus do céu, o que eles estão acumulando muitas vezes de problemas, de reencarnações e reencarnações para a vida deles, né? Foi o que você falou. No minuto, ele saiu do carro e matou. Um minuto. Pois é. Se respirasse, lembrasse do pai, ou, sei lá, só respirasse. Não precisava lembrar do pai, lembrasse de um filho, de uma mãe. Quando você conta, respira, a gente evita tanta coisa. Às vezes a gente fala tanta coisa, né? Cada palavra é tão cruel e a gente pode se silenciar, se calar. Nem sempre a gente... E às vezes tem a mania, né, de querer retrucar.
Com certeza, né? Porque aquele teu negócio, né? Entra muita coisa até cultural, não? Silenciar o quê? Se eu ficar em silêncio, vou falar que eu sou frouxa, eu sou isso, sou aquilo, não sei o quê. Então, e é o revidar que a gente vai sendo envolvidos, porque os espíritos, os nossos irmãos desencarnados, aqueles nossos amigos, que são nossos amigos, porque ele vem muitas vezes para ver, assim, para fazer com que a gente desperte e fala, opa, não vou cair nessas, como diz, não vou cair nessas barrelas de novo. Não, né? E aí, quando você vê, somos nós que atraímos com o nosso pensamento de ódio, de mágoa, de vingança, de não perdão, de um monte de coisa, e que eles simplesmente encontram campo. Encontrou brechinha aqui, brechinha colar, tá feito. Fala, Adriana. Isso me lembra muito um livro que eu acho que já até comentei isso, um livro que eu li do Fábio de Mello, que eu gosto muito, eu acho ele muito espiritualizado e ele tem umas coisas que me fazem pensar. Tem um livro dele chamado Onde Forem os Meus Passos, que lá esteja o meu coração. E fala muito sobre isso, né? Que é esse cuidado diário de onde você está indo. Né? Que faz você ter aquele desatino, né? É porque você já está descuidado ali para trás, né? Você já está no automático, né? Então, essa preocupação do cuidado diário do que cada coisa que a gente faz, e aí que está a dificuldade, porque uma coisa é falar, outra coisa é viver isso, né? A gente inicia, eu tenho certeza que todos nós iniciamos o dia meditando, pensando, esse dia vai ser... Quando chega na hora do almoço, a gente já está mais ou menos no automático. E aí a gente tem que trabalhar isso. Por isso que até, não sei se... vocês já sabem, né? A Isabel, que talvez, acho que não saiba, eu vou fazer um trabalho aos domingos, às 7h30, educando os sentimentos. Aliás, que procura, hein? Que procura! Para trabalhar exatamente, educar esses sentimentos. Olha, muita gente. Olha, e é desafiador, porque às vezes muitos de nós não estamos querendo ou não estamos preparados para educar os nossos sentimentos. Sim. Tem muita gente que sente muita dificuldade se a gente vai falar, vamos falar de ressentimento, a pessoa vai embora, ela ainda não se encontra com força suficiente para falar de ressentimento, para falar de perdão, para falar das mágoas, né? Tem coisas que parece que está incrustado, parece que, sabe aquela casca que está grossa, né? Que fica como se fosse aqueles corais nas pedras que estão colados ali, que para descolar, nossa, para descolar, ela tem que ir dentro dela. E quem é que quer ir dentro de si mesmo? Olha só, fazer esse mergulho de você olhar para dentro de você mesmo. Não é fácil. Não, eu falo para vocês, não é fácil. E educar os sentimentos, trabalhar os sentimentos é exatamente esse processo. É um processo lento, mas é um processo necessário. E a gente tem uma doutrina que vem nos ajudando a isso o tempo inteiro, mas a gente ainda vai lá e vem cá, vai lá e vem cá. Mas a gente vai chegar num ponto, num momento em que a gente vai falar assim, não, dessa vez eu reconheço a queda. Vou levantar lá na frente, mas eu vou reconhecer a queda. Eu caí, né? Olhar, eu caí aqui. Como é que eu faço? O que eu faço? Como é que eu levanto? Né? Porque todos nós não estamos isentos disso, né? Pode acontecer isso daí. Né? Como a Isabel ela trabalha na área de família, ela pode acontecer até, né, alguns de você não conseguir a conciliação, né? Tem um outro nome, eu esqueci, que o próprio Haroldo falou, que é um trabalho que ele está fazendo, ele tem um canal no YouTube chamado Odisseia.
e ele está fazendo várias palestras nos TJs, né? Nos tribunais de justiça, né? Não, ele não é sobre o espiritismo, não, de autodescobrimento e meditação. A meditação, o que se fala de meditação, a meditação, eu falo para vocês que particularmente está me ajudando muito. Eu faço meditação, ele tem um app, quem quiser, depois eu passo, chamado Serenidade, onde tem várias meditações dele. São simples, não é aquela meditação de você sentar e cruzar as pernas, não. Você pode estar sentado, deitado, lavando sua louça, arrumando o que for, né? Uhum. Então, ele trabalha, ele usou, não é conciliação, não, o tipo um outro termo jurídico que ele usou, que ele vai fazer palestras, né, para juízes, para promotores, para advogados, para trabalhadores da área de justiça, não sei o quê, tal, tudo focado nessa questão do autodescobrimento, né? A questão da meditação, do olhar para si mesmo, do olhar para a situação que está à sua volta e trabalhar isso. Isso faz parte dessa nova transição que nós estamos vivendo e que o planeta tá passando, né? Eu vou lá, senão não termino hoje. Falo muito. Ai, meu Deus. Lemos aqui, tá? O impositivo do progresso, porém, é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que o retém na retaguarda ante o deutropismo. Eu anotei o deutropismo, deutropismo, estímulo que nos impede impele o ser a crescer em direção a Deus. Deutropismo é o crescimento para Deus, né? Del, né? Ele é Deus, né? Agora não anotei que tipo da onde vamos dizer se é do grego ou do latim, né? A procedência, tá? Então o que ele fala aqui, o impositivo do progresso, porém, é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que o retém na retaguarda, ante o deutropismo que o fascina e termina por arrebatá-lo. Então, se eu quero chegar como todos nós queremos chegar a esse Pai amado, né, a essa luz, a esse caminhar, a esse melhorar, vamos ter que passar exatamente por esta lei do progresso, porque é uma lei, né? O progresso é uma lei. Né? Continua ele dizendo, colocado pela força do determinismo, na conjuntura do livre-arbítrio, nem sempre lógico, somente ao impacto do sofrimento, desperta para compreender quão indispensável lhe é a aquisição da paz. Quem dera não fosse preciso esse impacto do sofrimento, mas a gente ainda tem que passar por esse impacto do sofrimento, né? A aquisição da paz, a conquista do bem-estar. Nesse comenos, dá-se conta dos males praticados, dos prejuízos causados. Transição planetária. A outros, nascendo-lhes o anelo de recuperar-se, auxiliando aqueles que foram prejudicados pela sua inércia ou primitivismo em relação aos deveres que fazem parte dos soberanos códigos de ética da vida. Atrasando-se ou avançando pelas sendas libertadoras, desenvolve os tesouros adormecidos na mente e no sentimento, que aprende a colocar a serviço do progresso, avançando consciente das próprias responsabilidades. Então, esse nosso, ou atrasar ou avançar, né, pelas sendas libertadoras, vai desenvolver esses tesouros adormecidos que estão na nossa mente. São tesouros adormecidos que nós temos e que é momento, é agora, o momento é agora, não foi ontem, não vai ser amanhã, vai ser hoje. Agora, esse despertar, né? Esse encontrar esses tesouros. Ele continua dizendo, infelizmente, esse despertar da consciência tem se feito muito lentamente.
dando lugar aos desmandos que se repetem a todo momento, às lutas sangrentas, terríveis. Predominam desse modo as condutas arbitrárias e perversas na sociedade odierna, em contraste chocante com as aquisições tecnológicas e científicas logradas na sucessão dos tempos. Olha, esse livro, salvo engano, é de 2010. É a época daquela tsunami, né? E aí a gente para e pensa o seguinte, né? A gente para e pensa nesse momento que estamos vivendo, dessa pandemia, né? Que momento é esse? Ao mesmo tempo que é um momento muito difícil, muito sofrido, muito doloroso, para muitos outros é um momento de crescimento que algumas pessoas estão tendo aproveitando essa oportunidade para crescer, mesmo que seja na dor. O lírio, da onde o lírio nasce? Do charco, né? A gente sabe disso daí. Então, é o aproveitar mesmo, né? Embora algumas pessoas não vejam dessa forma, algumas pessoas estão relaxando, algumas pessoas estão achando que acabou a pandemia, outras pessoas acham que não é nada de pandemia, que não está havendo nada de pandemia no Brasil, ou no mundo, ou não sei o quê. As mentes meio estranhas, sei lá o que é, né? Mas a gente observa o quanto, e para alguns está sendo difícil, para alguns está sendo muito difícil, porque ele está tendo que ter contato com ele mesmo, e o sofrimento é esse. De repente você não se conhecia. Estava, como a Adriana caiu, né, o problema do aparelhinho dela, estava no automático. Quanto de nós tomou um freio de arrumação, falou assim, ó, para, ou você para, ou a coisa fica ruim. E a gente vê que, às vezes, tinha pessoas, vimos um certo alto índice, não sei, a Isabel pode falar, até de divórcio, né, nessa pandemia, um índice de divórcio, assim, uma coisa, aquele tal negócio assustador, né? Porque as pessoas acham que conhecem umas às outras, né? E não conhecem nada, né? E quando você vê o que era amor não é amor, mas era amor antes, não é amor mais agora, né? Muito dificultoso, né? Mas afetou muito as famílias, né? As famílias, no geral, foram muito afetadas, porque pai, mãe trabalha, filho ficava com empregada, ficava na escola, quer dizer, acabou que tudo isso está sendo muito importante, porque está sendo dando uma oportunidade de se unirem, né, de se conhecerem. Só que tem gente que foi o que você falou, não está gostando de se conhecer e conhecer alguém, né? Nem a si mesmo, nem o próximo, né? Nem o marido, é complicado. Mas é interessante, muito interessante. A pandemia realmente está ensinando muito. Não se conheciam na realidade, né? Viveram juntos. O seu microfone está ligado, Adriana? Eu acho que tá. Deixa eu ver. Tá, vê se você consegue, porque está dando microfonia, retorno. É porque eu tô, peraí, deixa eu carregar lá, caiu a bateria, deixa eu carregar aqui no quarto, que eu estava no banheiro carregando lá. Tá bom. Eu estou com 13%. Ai, pronto. Observam-se a miúde os pródromos dos sentimentos bons. Quando alguém é vítima de uma circunstância aziaga, movimentando grupos de socorro, ao tempo que outras criaturas se transformam em seres bomba, assassinando fanática e covardemente outros que nada têm a ver com as tragédias que pretendem remediar por meios mais funestos e inadequados do que aquelas que pretendem combater. Eu não me lembro se foi engraçado que acho que esse livro é de 2010 e aquele atentado das Torres Gêmeas acho que foi em 2011,
2011. 2011, né? Quer dizer, já estava falando do atentado, hein? Movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade. No entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, anciãos e enfermos que morrem de fome cada ano, não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e de solidariedade. Essa pandemia nós vimos com essa pandemia que nosso país tem quase não sei quantos milhões de invisíveis. Sempre teve. Agora, não foi 2011, não. Não? Não, foi 11 de setembro, mas a minha filha era pequena ainda. Ah, tá. Foi 11 de setembro. 2001. Hã? Foi de 2001. 11 de setembro de 2001. Ah, então 2001. Tá. Nossa, mãe, já isso tudo, caramba. Nossa. Então, quando ele fala dos homens bomba, dessa coisa toda, ele está falando realmente desse atentado também. Então, a gente vê aqui, nós temos não sei quantos milhões, 30 milhões ou mais, de invisíveis, de miseráveis. Sabe o que é? Pessoas que não têm. É abaixo da linha da pobreza, bem abaixo mesmo. Coisas assim que a gente para e fala assim, nossa, nosso país tinha isso? Tinha. E tem. Os invisíveis tinha e tem. Pessoas que simplesmente... acho que foi o próprio Haroldo falou que ele conheceu uma moça, ou foi a Luísa Elias, não lembro, em que, nessa pandemia, eles descobriram, né? Ela foi requerer o auxílio, ela não tinha identidade, ela não tinha certidão de nascimento, ela não tinha nada. E aí a pessoa falou assim, mas sua mãe nunca registrou? Não, nem minha mãe. Minha mãe também nunca teve certidão de nascimento, nem identidade. E se for ver, a avó também não teve. E vai. E se não parasse agora, a filha da filha dela, que seria a neta, também não teria. Olha só a cadeia, como é que ela é, né? O que trouxe tudo isso? Então, são coisas assim que, às vezes, a gente para e fala assim, tem família, às vezes, que tem filhos e não registra nenhum. Nenhum filho é registrado. Quando vai precisar, aí que vai, faz aquela coisa. E para eles, não é que é natural, para eles sabe, eu acho que às vezes eles pensam assim, como a gente é invisível mesmo, ninguém vai notar, ninguém vai. Também entra muito essa questão, né? Você que trabalha muito nessa área da família, né, Isabel, deve ver coisas assim que para e fala, meu Deus, não tem certidão no nascimento, não tem identidade daquela pessoa, entre aspas, para a sociedade ela nem conta. O IBGE não conta nada. Uhum. Esses são os invisíveis documentais, né? Invisíveis. Mas, na verdade, tem os invisíveis, né? Que estão ao nosso lado e que a gente muitas vezes não está vendo, né? Que é pior. É pior ainda. Porque o outro é um agravante de documento, talvez ele... Quer dizer, é difícil também, é uma situação bem difícil, porque se chegar a não ter um documento no ano de 2020 é um verdadeiro absurdo, ao nosso ver, né? Mas o pior é o coitado que está do lado, caído na rua, que a gente passa. Eu digo a gente porque muitas vezes fiz isso. Hoje você toma, né? Você está no centro do Rio, você olha e você tem até medo. Quer dizer, hoje você já olha com um olhar diferente, mas quantas e quantas vezes você passa, a pessoa sabe lá o que está acontecendo com um coitado ali no chão, ignora se ele está com fome, se ele está com sede. Esses invisíveis. E o que é mais triste é que tem pessoas que acham assim, quem mora na rua é porque gosta. Gente, muitas vezes, a pessoa que está em situação de rua, dependendo de cada caso é um caso, não é porque ela gosta. É que não tem. Tem gente que, por exemplo,
Às vezes ela mora na Baixada, ela trabalha na Zona Sul, ela não tem dinheiro para voltar todo dia, ela vive pela rua lá, vai tomar banho, tem aquele negócio, tem, às vezes quando encontra algum lugar para tomar banho ou fazer alguma coisa assim, gente, é porque quando a gente está no conforto do nosso lar é muito fácil, né? Agora, quando você está ali, naquele meio, você vivendo, por exemplo, eu acho lindo o trabalho do padre Júlio Lancelotti em São Paulo. Ele é o anjo das ruas, gente. Esse menino que foi canonizado ou beatificado, ele já fazia trabalho, que morreu com 15 anos, o Carlos Actros, né, lá da Itália. Ele já fazia trabalho na rua, a família não sabia. Ele tinha 15 anos, já fazia. Olha, que Sabe geração é essa, gente? Uma coisa que eu estava pensando outro dia, eu estava ali na Delfim Moreira e tem uma senhorinha que está sempre sentadinha ali. Aí eu fui, olhei para... Eu estava pensando nisso. Eles passam diariamente há anos ou a vida toda isso que nós estamos passando agora, que é essa pandemia. Eu estou em pânico de estar em casa, vivendo sozinha, há 7 meses. Né? Uhum. Eles vivem sozinhos há anos, É. sem uma diversão, sem uma expectativa, sem um sonho, sem uma esperança. Isso que a gente está tendo dificuldade de viver agora é o dia a dia deles. É. Mas tem pessoas, Adriana, é um caso de uma jovem, acho que no Nordeste. Essa jovem se formou, não sei qual foi a faculdade que ela se formou, estudando com livros que jogavam no lixo. Gente, é uma coisa fenomenal como o ser humano ele tem a capacidade de se reinventar-se. Uhum. Olha só. E aí a gente pega para a gente também. Como, mesmo a gente vivendo esses 7 meses, Teve sabe, ciúmes Adriana, com essa história. a gente tem o ser humano tem essa capacidade de reinventar-se. Se a gente não estivesse passando por tudo isso, quantas pessoas que têm talentos, esses talentos não brotariam, né? Algumas enterram mesmo, né? Outras, elas tiram a força que você para e fala, de onde essa pessoa está tirando tanta força para aguentar tudo isso, gente? Aqueles que nascem no meio da confusão de uma favela, de uma comunidade, no meio de bandido, e o cara não se deixa levar por isso, não. Né? Tem jovens lá do Alemão, um menino do Alemão que toca numa orquestra sinfônica lá na Europa, gente. Uhum. Aí a gente fala, mas o que é isso? Somos nós espíritos que temos a centelha divina e deixamos que a centelha divina ela sobressaia a tudo, mesmo que tenhamos que muitas vezes chorar, apanhar da vida, parar e falar assim, não, hoje eu tô só na canção, né? Vou reconhecer minha queda, vou reconhecer que caí, mas que levantei, né? Então eu não vou ficar lá embaixo, não, vou lá, vamos lá, porque isso é importante, né? Aí ele continua aqui: fenômenos sísmicos aterradores acordam o orbe com frequência, despertando a solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto simultaneamente armas ditas inteligentes ceifam outras centenas e milhares de vidas, a serviço da guerra ou de revoluções intermináveis, ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. São esses paradoxos da vida em sociedade que a grande transição, que ora tem lugar no planeta, irá modificar. As criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egotista, tripudiando sobre as aflições do próximo,
comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas por um largo período, não disporão de meios de permanecer na Terra, sendo exiladas para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. O egrégio codificador do Espiritismo, assessorado pelas vozes dos céus, deteve-se mais de uma vez na análise dos trágicos acontecimentos que sacudiram a Terra e os seus habitantes, a fim de despertar os últimos para as responsabilidades para consigo mesmo. Em relação à primeira, em O Livro dos Espíritos, no capítulo dedicado à lei de destruição, o insigne mestre de Lyon estuda as causas e razões dos desequilíbrios que se dão no planeta, com frequência, ensejando as tragédias coletivas, bem como aquelas produzidas pelo ser humano, e constata que é necessário que tudo se destrua, a fim de poder renovar-se. É muito interessante isso, e é verdade, né? É necessário que tudo se destrua a fim de poder renovar-se. A destruição, portanto, é somente produzida para a transformação molecular da matéria, nunca atingindo o espírito que é imortal. Desse modo, as grandes calamidades, de uma ou de outra procedência, tem por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. As dores defluem desses fenômenos denominados como flagelos destruidores. Objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade da transição planetária para a regeneração moral dos espíritos, que, em cada nova existência, sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Deixa eu ver até onde vai. Vai passar. E aqui, como diz, né? Parando aqui, como ele fala aqui, né? Somente essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento, de uma melhor ordem de coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Nós vamos parar no portanto, que com certeza a gente termina na próxima e já entra no capítulo número 1, tá? Porque falta pouco, mas se a gente não correr, né? Isso aí, portanto, é o que vem ocorrendo nos dias atuais, tá? Por isso que essas subversões, por isso toda essa dificuldade ocorre agora, né, para que a gente não precise levar tantos séculos, né? Para que a gente não precise levar tantos séculos para melhorarmos. Então, é na Gênesis, salvo engano, que fala assim, que as dissensões não seriam assim, aqueles turbilhões não seriam mais tanto sísmicos, né, físicos, mas seriam morais.
esses distúrbios morais. Essa pandemia é um distúrbio moral, é algo moral mesmo, porque se a gente parar para pensar mesmo, o que será, o quanto nós, seres humanos, o quanto nós estávamos, para onde estávamos caminhando, né? Às vezes eu paro e fico pensando o seguinte, por exemplo, né? Existem nações que se acham acima do bem e do mal. Roma também se achava acima do bem e do mal, e Roma caiu. Então, não tem aquelas nações, porque hoje a gente vê que hoje esse vírus pegou todas. Não pegou assim, eu vou pegar só o rico. Muita gente, no começo, não, só quem viaja para a Europa que vai, que está pegando. Aí, quando a pandemia começou a entrar nas comunidades, nos guetos, né, começou a ir, é como se alguém... Opa, peraí. Então, quer dizer que essa coisa invisível pega todos. Pega. Eu não esqueço um depoimento da filha do dono do Santander, o espanhol. A filha falou assim: meu pai morreu da coisa mais grátis, a falta de ar, que não tinha preço. Grátis. O pai morreu da falta de ar. E quem é o grupo de Santander? Olha só, né? Então, a gente observa que essas... dinheiro, né? Com tudo. Oi? Falando. Com todo dinheiro, com todo o dinheiro, com todo o poder financeiro, social, nada adianta. Nada adiantou, né? Então, é uma energia que deixa todo mundo igualado. Todo mundo igualado, não tem por onde, né? E é muito triste quando a gente vê quando as pessoas não respeitam o direito das outras pessoas, né? Você sabe que tem que andar com a máscara, se você vai entrar num local com a máscara, né? A pessoa acha assim, não, eu tenho direito. Não, você não tem. Se você convive numa sociedade, você tem que respeitar o outro, sim. De qualquer forma. É que nem, me desculpe, essa questão da vacina. Não, só quem quiser. Não, só quem quiser, não, todos. Porque só quem quiser. Aí só quem quiser se vacina. E quem não quer, não se vacina, fica doente, passa. Não. Se é para todos, gente. E nós não vivemos numa ilha isolada, nós dependemos uns dos outros, nós somos um elo. Então, eu não posso falar assim, o que acontece do outro lado do mundo, vamos dizer, lá que teve a tsunami, não sei aonde, não me importa, não tenho nada que ver, não atingiu minha casa, né? Não tem isso. O que, como diz, o bater de uma borboleta do outro lado do mundo reflete do lado de cá. Porque vivemos em vibrações, em energia. Em energia. Então, hoje, particularmente hoje, em que a gente vê que a tecnologia, você sabe na hora o que está acontecendo. Está tendo microfonia, alguém está com o fone ligado. Quem está com fone? E agora? Melhorou? Né? Então, o que a gente observa é que o que acontecer do outro lado do mundo reflete do lado de cá, sim. Não tem como, gente. Não me interessa. Se está tendo enchente lá no Rio de Janeiro, o problema lá lá embaixo, não é problema nosso. É sim, é problema nosso. Um papel que jogue no chão é problema de todos nós. Claro. Mas não vai entupir na minha casa porque eu moro no alto. Só que você pode morar no alto e no barranco. Aí você vai para baixo também, né? Então, essa introdução ela traz muito esclarecimento mesmo. E é engraçado que como ela está sendo atual para o momento que nós estamos vivendo, aonde a gente observa, né, as questões políticas, a questão moral, questão de inclusão social. São coisas assim que nós estamos vivendo que a gente vai ter que mudar muita coisa, muita coisa. Hoje não tem mais assim, você não sabe com quem está falando.
não existe mais isso, embora ainda se use essas frases. Mas só que aquele tal negócio, a morte nos iguala, gente. E todos nós vamos morrer, ponto. É só. É a única certeza que a gente tem na vida. E agora a morte nos iguala. E agora a vida também está nos igualando, por incrível que pareça. É verdade. É verdade, né? Bem, então, as nossas considerações finais, tá? Eu vou pedir. Tá tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida no que a gente leu até agora? Não. Tá tudo ok? Não? Ana, faz a nossa prece de agradecimento, então, querida, por favor. Só um pouquinho, Ana, só um pouquinho. Vani, tá tudo bem? Tá. Tá tudo bem. Então tá. Um beijo para você. Faz, Ana, a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, Pai, por essa oportunidade, pelas nossas reuniões, pela oportunidade que nós temos de estudar, aprender as coisas novas. Vamos pedir por todos aqueles que sofrem, seja fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, em suas casas, nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos e nas ruas. Que Jesus nos proteja, nos abençoe, que nós possamos seguir a nossa vida da melhor maneira possível. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus.